A gente tem visto que o aro das bicicletas de cross country tem ficado cada vez mais largos aí nos últimos tempos, até porque eu acredito que tu saiba que o aro da bicicleta do Henrique Avancini, por exemplo, tem 35 milímetros de largura na roda dianteira. Aí a pergunta fica, o que faz de diferença um aro mais largo ou mais estreito na tua bicicleta? E o principal, tu precisa trocar o teu aro por um modelo mais largo ou esse atual aí que é um pouquinho mais estreito já é bom o suficiente, se encaixa dentro da tua proposta de uso? São essas perguntas que eu vou te responder agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros e hoje então eu vou te mostrar que na verdade essa questão de larguras diferentes de aro não é algo que tu pode necessariamente optar por A ou por B, como em caso de pneu, eu prefiro um pneu mais largo, um pouco mais estreito, mais cravudo, mais de rolagem assim por diante. Não, na verdade os aros, a largura interna é muito mais associada, por exemplo, como uma suspensão. A gente sabe que dá para escolher diferentes modelos de suspensão, mas o curso da suspensão, o quanto ela trabalha, 90% dos casos é de 100 milímetros. A geometria das bicicletas de cross country, hoje até que menos, mas principalmente ali do ano passado para trás, eram desenvolvidas para 100 milímetros de curso. Alguns casos específicos com 80 e agora, graças ao Down Country, tá ficando um pouco mais popular o 120, mas tu nunca vai ver uma bike de XC com 140 milímetros, com 160 ou com 40 milímetros de curso, Fica sempre entre 80 e 120. Então é mais ou menos isso na questão do aro. Tu vai poder escolher quantidade de furo, tudo ali, carbono, alumínio, simétrico, assimétrico, tudo isso daí, mas a largura não é uma opção, e sim algo que vai fazer com que o teu pneu tenha o máximo de performance que ele foi projetado para ter. E isso está diretamente ligado à largura do aro. Vou parar de falar aqui, vamos ali para o quadro branco que eu vou desenhar e vou te explicar certinho a diferença entre um aro estreito e um aro largo na prática. Bom, pessoal, então eu já fiz esse desenho aqui para vocês, bem simples. Se tiver um pouco difícil de ver aí enquanto eu estiver editando, eu já vou perceber, Eu vou dar um zoom aqui para vocês, porque o foco é mostrar o desenho e não necessariamente eu, Então vamos lá. Por que os aros, então, estão ficando mais largos com o passar do tempo? Literalmente, único e exclusivamente por conta da largura do pneu, Eu não tirei a roda aqui da bicicleta para mostrar para vocês, mas os pneus a gente sabe que hoje a medida média que a gente está encontrando na maioria das bicicletas é 2.25, alguns casos 2.20, outros 2.30, mas já estamos começando a ver também muitas bicicletas adotando 2.40 e 2.35. Então a gente tem como média, a base, digamos assim, das medidas, a largura de 2.25 polegadas aqui do pneu, que é uma largura bem maior, do que a gente estava acostumado ali nos anos 2000, no início dos anos 2000 até 2010, digamos assim, que eram larguras em média de 2 polegadas, 2.0, 1.95, 2.10 no máximo. Então aqui a gente tem sim um pneu consideravelmente mais largo e a gente está começando a ter pneus ainda mais largos do que o 2.25, como o caso que eu comentei do 2.35 e 2.40. Então, para que o pneu tenha no aro, montado, esse formato mais cilíndrico aqui dele, que é como ele foi projetado para que tenha o máximo de performance, não só em questão de rolagem, aqui a gente pode ver, que eu desenhei, o solo aqui onde o pneu está em contato, então a gente pode ver que esse cravo aqui, que é o que está em contato com o solo atualmente, junto com esses aqui da lateral, são os cravos que vão garantir, digamos assim, a maior rolagem desse cara aqui, desse pneu. E aí, quando tu inclina a bicicleta assim para o lado, tu faz com que estes cravos aqui tenham contato com o solo, garantindo que a roda fique aderida na terra, na estrada, na trilha assim por diante, mesmo em curva fechada em alta velocidade. Para que esse sistema de cravos fique assim bem distribuído, o formato do pneu então tem que estar assim mais cilíndrico. Outra coisa também que é importante para que seja necessário esse formato mais cilíndrico dele, é que quando tu toma um impacto aqui, digamos que assim, tu vai fazer com que esta parte aqui do pneu, essa aqui, que é a banda lateral dele, se dobre. Então vai fazer mais ou menos este formato aqui, E aí sim
fazendo com que absorva melhor o impacto sem que deforme de forma errada esta parte. Então, na verdade, né, vou passar para cá, ó, olha só. Então aqui seria o pneu já deformado, né? A gente tem aqui os cravos agora já quase todos em contato com o solo, né? Digamos que seja aqui a representação do piso, e aí então a banda dele aqui já deformada para que ele absorva esse impacto. E é importante essa análise, né? Essa compreensão, digamos assim, porque a gente percebe que aqui, ó, a largura total do pneu, ela fica ligeiramente maior, fazendo com que realmente os cravos, todos ou quase todos eles, entrem em contato com o solo. Por que que isso é importante? Para manter a roda com aderência máxima nesse momento de crise, digamos assim, do pneu, que é, por exemplo, quando tu tá saindo de um salto ou encaixando numa recepção, algo do tipo, que tu precisa, né, que a bicicleta fique extremamente bem aderida ao solo para evitar que tu perca a tração ou que escape a dianteira, algo do tipo, que tu acabe tomando um tombo. Então, essa deformação aqui do pneu em impacto, em momento de muito estresse, de muita carga na roda, digamos assim, por motivo ou do solo aqui, né, quando tu tá saltando, ou da bicicleta quando tu tá impulsionando ela para baixo, é sim muito importante para que a tua aderência seja aprimorada. Até porque nesse caso aqui a gente tem sim muito mais aderência do que nesse caso aqui. Porque claro, aqui o foco é que a bicicleta fique com a roda solta, né, rolando. Então, quanto menos cravos aqui estiverem em contato com o solo, menos atrito tu vai ter, mais solta vai ficar a tua rolagem. Por isso, inclusive, que os cravos e tal aqui no centro geralmente são mais baixos e mais próximos do que aqui da lateral, né? Então agora a gente já entendeu essa questão do aro, né? Ou seja, na verdade, do formato ideal do pneu para que ele fique com a sua performance máxima. Que quando ele esteja aí em rodagem, uma estradão, asfalto, assim por diante, ele tenha apenas o cravo central em contato com o solo, e em momento de estresse, ou seja, quando ele está com algum peso extra ou coisa do tipo, ele tenha o máximo da cravatura dele em contato com o solo. E claro também, né, em momento de curva, que eu vou desenhar aqui agora, tu tenha também ainda cravos aqui laterais, que é esses mesmos caras aqui, agora representados aqui, em contato com o solo, garantindo a tua tração, a tua aderência, evitando que a tua roda escape e que tu tome um tombo, né? Então a gente pode ver que, claro, né, que é um desenho feito de forma rápida para ilustrar para vocês, mas realmente esse design aqui, né, esse corte, digamos assim, do pneu, é a projeção ideal de qualquer modelo, seja de ciclismo de estrada, seja ciclismo cross-country, enduro, downhill, todos eles BMX, o pneu ele tem essa projeção cilíndrica. Então vocês já viram que quanto mais largo o pneu, mais largo tende a ser o aro. E por que disso, né? O que impacta necessariamente esta distância aqui com este formato aqui, né? Por que o aro aqui tem que ter uma largura mínima e máxima para que o pneu fique na forma ideal dele? Vou fazer outro desenho e a gente já volta. Ó, galera, agora eu desenhei aqui 3 modelos de aro, né? Vamos supor que o pneu tenha todos eles a mesma largura. Vamos imaginar aqui 2,25, digamos assim. Aqui a gente tem um aro estreito, aqui a gente tem o aro correto e aqui a gente tem um aro largo demais. Então a gente consegue ver, né, nitidamente que aqui a gente tem quase que uma bola, né, um círculo perfeito no formato do pneu, então realmente dentro daquele ideal do formato cilíndrico que a gente estava conversando até agora. Aqui nesse modelo onde o ar é estreito demais, a gente consegue perceber que o talão do pneu, né, a borda do pneu, digamos assim, onde encaixa no aro, tanto para fazer o tubeless quanto em questão de arame, por exemplo, isso é importante, que não faz a menor diferença se o teu pneu é para usar com câmera ou tubeless reed. A largura do aro vai sim ser a mesma coisa, porque o que importa aqui é aonde que o pneu encosta no aro, né? O quanto que ele deixa que essa borda aqui se abra, e não se ele vai ficar mais preenchido ou menos por ar, por exemplo. Mas enfim, voltando aqui ao nosso exercício, né? Aqui a gente pode ver que como o aro é largo, aliás, estreito demais para este pneu que é largo,
o pneu fica com um formato muito semelhante ao de uma gota, né? Então a gente pode ver aqui que ele faz essa questão assim de vir com a parede aqui abrindo, aí ele curva, aqui fica até ligeiramente pontudo e aí ele retorna para dentro do aro. Qual é o problema nesse caso? O desenho do solo aqui até vai ser importante a gente ver, ó, a gente consegue ver, a minha caneta está meio ruim, mas de qualquer forma, né? A gente consegue ver que basicamente só a parte central do pneu que toca aqui no solo, né? Então obviamente que para uma rolagem ele vai ficar ainda mais solto, porém quando tu precisar de uma aderência para manter a tua roda segura, ele vai faltar contato aqui já imediatamente na lateral do pneu, né? Mesmo que não seja aqui nessa extremidade, já aqui no intermédio, digamos assim, já não vai ter aderência, então teria que inclinar a tua bicicleta. Obviamente, né, que aí nesse caso a gente tem que lembrar mais uma vez, os cravos da lateral sempre são mais proeminentes do que os cravos do centro, então a gente vai tendo uma crescente em cravo conforme vai para a lateral. Ou seja, aqui tu pode pensar, tá, então é só eu curvar a bicicleta que o cravo vai tocar no solo, vai aderir e tá tudo certo. Porém, este cravo aqui não foi pensado para que tu tenha a bicicleta curvada para ele aderir. Na verdade, ele é um cravo quase que de apoio a este cara do meio aqui. Ou seja, quando falta aderência nesse aqui, esses dois aqui da lateral entram em ação e fazem com que a bicicleta recupere a aderência. A parte de aderência em curva, quando a bicicleta já está mais de lado, deitada, digamos assim, são somente esses caras aqui que são responsáveis, né? Claro que nesse nosso exemplo. Então, se tu exigir que esse cravo segure a bicicleta de lado, provavelmente ele não vai conseguir segurar e tu vai perder a tração, podendo cair, escapar a roda, né? Perder a dianteira ou a traseira e assim por diante em uma curva, principalmente se tu estiver em mais alta velocidade. Se tu estiver devagar, aí basicamente tu vai cair por falta de força centrífuga, né? Do que necessariamente por questão de falta de aderência na roda. Mas a gente está analisando aqui questão de performance, para que o teu pneu te possibilite bastante segurança, principalmente em alta velocidade e em terrenos acidentados, que é o mountain bike de XC, né? Então aqui a gente percebe que sim, a gente tem um ganho imaginário em rolagem, porém, a partir do momento que tu entra em uma curva, num saibro, uma estrada de terra mesmo, terra batida, com um pneu nessa situação aqui, tu já começa a perder a aderência, o que é bastante perigoso. Aqui eu já expliquei bastante, né, o caso do centro aqui, ó. Claro, aqui tem outra questão também que é importante. Quando tu toma um impacto, então, seja de baixo para cima ou de cima para baixo, que o pneu vai deformar, aqui eu tenho certeza que eu tenho que dar um zoom para ficar bom de ver, porque, né, enfim. O pneu, ao invés de fazer aquela deformação, que eu já vou mostrar no próximo aqui de novo, que faz com que absorva todo o impacto e que os cravos realmente fiquem aqui todos aderidos ao solo, tu tem na verdade essa situação aqui que lembra muito um S, onde a parte mais rente ao aro entra para dentro aqui do pneu, né, ele deforma para dentro, e a parte de fora aqui faz a deformação correta, que é de expandir. Então tu tem um aumento da largura aqui, né, imediatamente nesse trecho do pneu, e aqui uma diminuição da largura, o que pode inclusive fazer, né, com que o pneu destalone com uma certa facilidade, principalmente em questão de tubeless, e um tubeless com falta de manutenção, mal feito e assim por diante. Não é simples, fez isso daqui, vai destalonar, mas existe a possibilidade, porque aqui o pneu ele retrai, né? Ele vai para dentro, enquanto que aqui ele vem para fora, né? E aí, claro, a questão da cravatura aqui, ela vai ter uma aderência aprimorada, vai ficar próximo daquilo que eu mostrei antes para vocês, de ter a maior parte dos cravos em contato, só porque como essa parte do pneu aqui vai estar com uma deformação errada, né? Uma deformação não linear, digamos assim, o pneu vai ficar instável, podendo sambar, e em alguns casos até mesmo causar tipo uma mordida de cobra batendo o aro aqui. Então é realmente uma situação bem complicada, que é muito bom evitar esse caso de um aro muito estreito com um pneu muito largo. Aqui, né, a gente já falou, aqui troquei a caneta agora para ficar melhor de ver. Mais uma vez passando o solo, então a gente percebe que o cravo aqui está bem mais próximo, né, do contato, tudo aquilo que eu já mostrei para vocês. Quando ele deformar, ele vai respeitar mais aquele formato que é de fazer, né, algo mais ou menos assim. Então a gente tem o aro aqui, todos os cravos aqui em contato com o solo, vai ter o aumento aqui da largura do pneu, então a gente vai ter mais uma vez aquela questão da absorção de impacto, e aqui, ó, quando o pneu estiver começando a querer ficar em linha reta, já vai estar o aro aqui fazendo então com que
ele mantenha a estrutura dele, a segurança e a estabilidade do pneu. Uma coisa que eu quase esqueci de falar é que nessa situação aqui, como vocês podem ver, né, ó, tem o solo desenhado aqui e o solo desenhado aqui. A gente tem aqui, ó, um aumento de altura efetiva do pneu. Claro que aqui é um desenho, também não vai ficar tão óbvio assim, é tão fácil de ser visto, e esse aumento na verdade é pequeno, mas existe, né? Então a distância do aro até a face do pneu, nesse caso vai ficar um pouco maior do que deveria nesse daqui, então sim, também compromete essa questão aí da velocidade, etc., do pneu, porque ele está deformado. Aqui ele está no momento ideal dele, aqui não deve ser utilizado porque está deformado o pneu. E agora a gente tem um caso aqui onde o aro é largo demais e a caneta já está falhando de novo. Nesse caso onde o aro é largo demais, a gente já pode ver que mesmo ele estando na sua pressão ideal, tudo certo, sem nenhuma tensão sobre ele, digamos que a bicicleta parada, né, a gente já tem muito próximo, ó, um caso do outro. A grande diferença aqui é que ao invés de o pneu estar fazendo a forma cilíndrica dele, ele está fazendo, na verdade, um formato de U, né? Ou seja, a parede lateral dele aqui, ó, não está mais curvada para dentro como deve ser. Ela está já basicamente em linha reta, ou seja, o pneu faz a forma cilíndrica dele na face e quando vai indo em direção ao aro, ele vai diminuindo essa curva até chegar no aro. Então aqui a gente tem um exemplo. Não que o pneu vai ficar mais largo do que ele é, porque isso também é importante falar. A largura do pneu vai ser a mesma, basicamente, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. A grande diferença é que nesse caso ele pode ficar um pouquinho mais estreito, mas nesses casos aqui, a largura que a gente lê na especificação, né, ali o 2.25, é esta largura aqui, e nesse caso ela se mantém. É muito difícil a gente achar um aro, como se fosse um aro de carro ou de moto daí, né, onde o aro vai ter a largura dele maior do que o pneu, porque pensa bem, o aro a gente está falando aí de aros de 20, 24, 30 milímetros de largura. O pneu de 2.25 tem 60, 68, acho que é 60 milímetros de largura que ele tem. Então aqui a gente já está falando que é um pneu, né, que tem basicamente o dobro da largura efetiva do aro quando montado. Mais uma vez, aqui são desenhos só para exemplificar. Então para que o aro seja mais largo do que o pneu tem que ter, sei lá, 55 milímetros e o aro tem que ter 65, algo do tipo. Aí sim, aqui na banda de rodagem, aliás, na banda de encaixe dele, né, vai ficar realmente mais largo do que o projetado, né, do que o informado pelo fabricante. Então, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando, que é essa questão da deformação. Aqui a gente pode ver, ó, que esses cravos aqui, ó, que são os cravos de apoio, né, os cravos que estão logo na lateral do cravo central, eles já estão basicamente em contato com o solo o tempo inteiro. O que isso significa? A tua bicicleta vai ter um arrasto muito maior do que o projetado para aquele pneu e com certeza também um desgaste prematuro do mesmo por estar em mais tempo em contato do que deveria. Outra coisa também é que quando tu entrar em uma curva, mesmo que seja uma curva leve, os cravos aqui da lateral, que são o cravo de apoio de emergência, digamos assim, na verdade de manter a roda em atrito, né, em aderência em casos mais extremos, já vai entrar em contato com o solo aqui, fazendo com que a tua roda fique muito mais bem presa. Claro que isso não é necessariamente um ponto negativo, afinal de contas tu vai estar com a roda ainda mais segura, só porque mais uma vez entra a questão do desgaste prematuro e a própria deformação do pneu, que quando tu tomar um impacto, ao invés de fazer isso daqui que eu mostrei para vocês que é o ideal, então galera, ele vai ter este formato aqui quando deformado. Agora eu sei que realmente não tá dando para ver direito, eu tô dando zooms aí, mas tudo bem, né? Então ao invés de ele ter essa forma aqui, onde ele faz como se fosse quase que uma panela, né, aqui, onde ele alarga a parte mais rente à face e aí sim ele vai voltando a forma cilíndrica aqui para o aro para que amorteça, né, para que tenha absorção de impacto. Nesse caso aqui ele vai manter a largura da face, basicamente, se alargar é muito pouco e vai dobrar para dentro a banda de rodagem dele. Por quê? Porque vai ser basicamente impossível que o pneu saia para fora como deveria, porque a parte aqui do aro, né, onde ele está conectado no aro, que é a parte mais rígida do pneu, né, as partes mais firmes do pneu, é aqui onde conecta no aro e aqui na banda de rodagem, né, na face do pneu. A lateral dele é a parte mais macia, então até mesmo por questão de conforto, né? Então essa parte aqui, das duas uma, ou ela vai se dobrar toda, fazer como se fosse uma gaita aqui, uma sanfona, ou ela vai tender a dobrar para dentro, o que vai prejudicar
não só a questão da estabilidade do pneu, afinal de contas ele vai estar encolhido, como também vai fazer com que ele possa, mais uma vez, destalonar aqui e também ficar mais suscetível a corte na lateral do pneu, porque ele vai estar numa região muito perigosa. Digamos que aqui, quando tu toma a pancada, né, e o pneu abre para fora, nessa lateral aqui expande para longe do aro, ela literalmente está se afastando aqui dessa possibilidade de corte, né? Imagina aqui, ó, tem essa linha reta que passa aqui, né? Então a banda ela já está fora do perigo, digamos assim. Nesse caso, aqui ela está 100% suscetível, então ela pode acabar sendo amassada. O que é muito próximo, olha só, desse caso com esse, porque aqui, mesmo o aro sendo mais estreito, o pneu fica totalmente deformado. Então ele não fica um cilindro como é nesse caso, ele fica uma gota. E aqui ele fica no formato de U. O pneu, ele tem que ser sempre, né? Ele, na verdade, tem que ser sempre não, mas ele idealmente é projetado para que seja utilizado nessa forma mais cilíndrica, nesse formato aqui. Por isso, então, a importância aí da largura correta do aro e não necessariamente um aro mais largo ou mais estreito. Porque vamos lá, aqui suponha que a gente tem um aro de 24 milímetros, 25 mais ou menos, é 25 em média. Aqui é 20 e aqui é 30, beleza. Aqui, como o pneu é largo, tá errado para este aro aqui, mas ele não é largo o suficiente para encaixar neste aro aqui. Então digamos que se o pneu fosse, aqui é 2.25, se ele fosse um 2.8, este caso aqui estaria acontecendo nesse cara aqui. Assim como se ele fosse 2.0, estaria acontecendo este caso neste cara aqui. Então não existe, ah não, o aro tem que ser largo, tem que ser estreito. Não, o aro tem que ser de acordo com a largura do teu pneu. E aí sim o pneu vai depender do teu uso. E agora sim, né? Eu imagino que tenha ficado fácil até de entender o porquê do aro mais largo ou mais estreito em relação ao pneu, mas eu tenho certeza que tu deve estar se perguntando aí, tá, Júnior, beleza, entendi o conceito, a importância de respeitar as medidas corretas, né? Que uma coisa está realmente totalmente dependente da outra. Como é que eu vou saber se o meu aro é de acordo com o meu pneu ou se o meu pneu é de acordo com o meu aro? Galera, essa informação que eu vou trazer para vocês agora, eu coletei junto com a Sunringo, com o pessoal da Isapa, com a Mavic e com a Visan. Então são informações porque não existe um número exato. Não, pneu de X a Y é o aro A, pneu de Y a Z é o aro B. Não, não existe isso. Existe uma tendência, até porque também existe uma questão que depende da própria cravatura do pneu. Então não existe um número exato, mas eu vou passar uma base para vocês que é a seguinte: aros com até 20 milímetros de largura, geralmente aros mais antigos ou aros, por exemplo, de bicicleta urbana, algo do tipo, são para pneus de até 2.20, mas assim, ó, 2.20 estourando, 2.20 já está ficando parecido com esse caso aqui. 2.10 vai respeitar ainda esse formato. E claro, né, menos que isso, obviamente, também vai ficando mais de acordo com isso aqui. Até aro de speed dá para, aliás, pneu de speed dá para colocar num aro de 20 milímetros interno, mas ele vai ficar um pouco mais parecido com esse caso. Mas dá para colocar, né? Não é o caso de que não vai encaixar. Por exemplo, aros com 25 milímetros de largura interna, em média, obviamente, 24, 26, 23,5 e assim por diante, comportam pneu 2.0 e 2.30. Então a gente tem, né, um aro de 25 milímetros, ideal para pneu de 2.0 até 2.30. Eu particularmente acho que é mais 2.10 em diante, mas de qualquer forma 2.0 aí ainda fica bem encaixado no aro. Aros com 30 milímetros de largura interna, aí vão comportar pneus entre 2.2 e 2.50, então realmente um aro bastante largo para pneus extremamente largos, né? Claro que 2.20, como eu disse, né, a gente está vendo 2.25, então a gente pode dizer que para pneu 2.25 dá para usar tanto o aro 30 quanto o aro 25, né? Mas o aro 25 eu digo por experiência, afinal de contas aqui a bicicleta, ela tá com uma roda de 30 mm interno, tá com 2.3 na frente e com 2.2 atrás. Eu acho que o pneu ele tá mais bem coeso, né, mais bem encaixado com a forma ideal dele na dianteira do que na traseira. Então eu acho que se fosse um aro 25 mm, os dois pneus estariam mais coerentes, né, com a forma dele aqui mais cilíndrica, como a gente gostaria, como é o ideal, né? Mas eu não comprei esse aro para botar pneu 2.2, eu comprei para botar 2.4. Na verdade, a Elite mandou, eu escolhi esse aro para colocar
pneu 2.4. E aí aros 35 milímetros, né, a gente tem para pneus de 2.35 até 2.8. Por isso, provavelmente, que o Avancini na bike dele, né, que usa 30 e 35, optou por pneu 2.35 ao invés de os consagrados aí Vittoria, Barzo e Mesco, né, que ele usa Mesco na frente e atrás de 2.25. Então, mais uma vez a gente vê que para colocar um aro mais largo, que o dele não é somente por conta do pneu, tem por causa de tecnologias ali e tudo mais, ele precisou adotar também um pneu mais largo. Então assim, galera, acho que ficou bem fácil de entender, né? Bem nítido assim, com essa tabelinha. Olha só, vou colocar aqui para vocês um print para vocês pausarem, printarem, né? Salvar aí como vocês quiserem para ter essa informação. Aro de até 20 mm, pneu de até 2.2. Aro 25, pneu de 2.0 a 2.3. Aro com 30, 2.20 a 2.5. E aro com 35, de 2.35 a 2.8 as larguras. Eu quero até pedir desculpa pelos desenhos, pode ter ficado um pouco confuso, mas espero que tu tenha me entendido. Se tu ainda não se inscreveu aqui nesse vídeo, né, nesse canal, aliás, eu quero pedir para que tu clique na bolinha que tá aparecendo aí escrito Bike Mundo para se inscrever. Tem vídeo sugerido para ti de cada lado, então muito obrigado pela parceria, espero realmente que eu tenha conseguido te fazer entender sobre isso. A gente ainda vai trazer mais conteúdo comparando transmissão mecânica com eletrônica, assim por diante, porque o foco aqui do canal é te ensinar tudo que eu sei e aprender tudo que tu sabe também pra gente crescer cada vez mais juntos. Muito obrigado pela tua parceria, te vejo no próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.